Fala pessoal, esse é o canal Pensando as Escrituras. Meu nome é Fabrício e esse canal é sobre Bíblia, vida cristã e teologia de forma geral. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu posto devocionais para edificar a tua vida espiritual antes de você enfrentar a tua jornada de estudos e de trabalho. E além disso, toda terça e sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu também posto conteúdos relacionados à vida cristã e à teologia de forma geral. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você não perca nada do que é postado aqui diariamente. Pessoal, hoje eu estou iniciando uma pequena série de 4 vídeos sobre escatologia bíblica. De maneira bem resumida e bem panorâmica, eu vou tentar explicar o que ensina cada uma das principais e mais conhecidas correntes da escatologia cristã. Eu vou dedicar um vídeo para cada linha escatológica e no final do vídeo eu quero dar o meu parecer pessoal, dizendo o porquê eu creio ou não creio naquela linha em particular. Então, fica ligado no vídeo. A primeira corrente escatológica se chama pré-milenismo dispensacionalista, ou simplesmente dispensacionalismo. Essa corrente é a mais jovem de todas as correntes escatológicas. O seu fundador foi um homem chamado John Nelson Darby, que viveu de 1800 a 1882. Darby foi chefe de um movimento que ficou conhecido como o Movimento dos Irmãos. Trata-se de alguns grupos cristãos protestantes que não tinham denominação. Depois de John Nelson Darby, outros eruditos ajudaram a espalhar a escatologia dispensacionalista. Como exemplo, citamos os seguintes teólogos: Charles Henry Mackintosh, Cyrus Ingerson Scofield, ou simplesmente Scofield. Esse Scofield foi o comentarista que escreveu as notas de rodapé da famosa Bíblia de Estudo Scofield. Na sequência da lista temos George Campbell Morgan e o famoso Charles Caldwell Wright. Antes de continuar, pessoal, eu quero fazer uma observação. Dentro do dispensacionalismo existe um desdobramento que ficou conhecido como dispensacionalismo progressivo. Essa vertente é ainda mais jovem, ela surgiu no século XX, em meados da década de 80. O dispensacionalismo progressivo é diferente daquele ensinado por John Nelson Darby. Mas nesse vídeo, pessoal, nós não vamos abordar o dispensacionalismo progressivo, mas sim o dispensacionalismo clássico, porque afinal de contas ele é o mais popular. Pelo menos 2 fatores ajudaram a popularizar bastante a visão dispensacionalista clássica. O primeiro fator foi o filme Deixados para Trás, que aliás tem uma série de livros com o mesmo nome, e o segundo fator foi a famosa revista evangélica Chamada da Meia-Noite. Mas afinal, como que é o pensamento dispensacionalista? O teólogo Scofield, já citado aqui, dividiu a história bíblica em 7 dispensações. Ele dividiu da seguinte forma, veja. A primeira dispensação ele chamou de inocência, que vai de Adão até a queda. A segunda, consciência, que vai da queda de Adão até o dilúvio. A terceira chama-se o governo humano, que vai de Noé até Abraão. A quarta ele chamou de promessa, que vai de Abraão até Moisés. A quinta chama-se lei, que vai de Moisés até o Calvário. A sexta chama-se graça, que é esse período em que nós estamos inseridos, que vai desde o Calvário até a grande tribulação. E a última dispensação ele chamou de o reino, que vai desde a grande tribulação até o fim do reinado de Cristo por 1000 anos na Terra. De acordo com o dispensacionalismo, a igreja é apenas um parêntese na história bíblica, ou seja, a igreja é um mistério que os profetas do Velho Testamento não tinham previsto. Por isso, os profetas não profetizaram a chegada da igreja na história, porque afinal de contas, eles nem sabiam que a igreja haveria de existir. Assim, a igreja surgiu na história depois que a nação de Israel rejeitou o Messias, que é Cristo. Por causa dessa rejeição, as promessas que Deus havia feito para a nação de Israel foram adiadas para o tempo do milênio, dos 1000 anos aqui na Terra. Dessa forma, depois que o número dos gentios que devem compor a igreja for completado, a nação de Israel vai ser restaurada e as promessas de Deus finalmente vão se cumprir sobre a nação de Israel
no período do milênio. Isso significa, irmãos, que a Igreja do Novo Testamento não substituiu a nação de Israel do Antigo Testamento. O dispensacionalista não acredita que as promessas feitas a Israel foram transferidas para a Igreja. Segundo eles, Israel é um povo e a Igreja é outro povo. Trata-se de povos diferentes para Deus. Outro detalhe dessa corrente escatológica é acreditar que vai existir uma grande tribulação na Terra que vai durar 7 anos. No entanto, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, não vai passar por essa grande tribulação. Antes de começar a grande tribulação, Deus vai arrebatar o seu povo a fim de protegê-los desse período caótico. Se você já assistiu algum vídeo de pessoas desaparecendo do nada, deixando os carros desgovernados na rua, enquanto todo mundo ao redor fica sem saber o que está acontecendo, saiba que isso é uma simulação do arrebatamento secreto que vai acontecer de acordo com essa perspectiva escatológica. Depois que terminar essa grande tribulação, Cristo vai voltar à Terra com os crentes que tinham sido arrebatados e também com os crentes que tinham morrido antes do arrebatamento, e Cristo então vai estabelecer o seu reinado de 1000 anos literais aqui na Terra. E como eu disse anteriormente, é nesse período de 1000 anos que as promessas feitas a Israel serão finalmente cumpridas. Essas promessas envolvem a terra, os descendentes e bênçãos de forma geral. Mas quando terminar esse período de 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto da prisão e ele vai organizar uma rebelião contra Cristo, mas ele não vai obter sucesso. Cristo vai derrotar definitivamente Satanás. Depois da derrota de Satanás, os incrédulos vão ressuscitar dos mortos e então segue o julgamento final e a inauguração do estado eterno. A última característica da corrente dispensacionalista que eu quero destacar nesse vídeo, irmãos, é o compromisso dela com a interpretação literal das Escrituras. De acordo com o dispensacionalismo, toda profecia deve se cumprir literalmente, incluindo certos símbolos e certas figuras de linguagem. Dessa forma, a interpretação literal se torna a regra controladora durante a leitura bíblica. Por exemplo, o termo Israel sempre se refere à nação de Israel literalmente, e nunca ao Israel espiritual, que é a igreja. E por fim, irmãos, a minha posição é que eu não sou dispensacionalista. Dentre as várias razões, eu quero mencionar somente 2. Em primeiro lugar, eu creio que não dá para você admitir que Deus tem 2 povos e não somente um povo. É verdade que a história da redenção começou com a nação de Israel. No entanto, Deus uniu judeus e gentios em um único povo. Veja o que diz o texto bíblico. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. De 2 povos, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E a segunda razão de eu não ser dispensacionalista é porque nem toda profecia bíblica se cumpriu de forma literal. Por exemplo, quando Jesus nasceu, um anjo apareceu para José em sonho e mandou José fugir para o Egito para que Herodes não matasse Jesus, que na ocasião ainda era um bebê. José então pegou Jesus e Maria e juntos fugiram para o Egito. Ao narrar esse acontecimento, o autor, que é Mateus, faz uma citação bem interessante de uma profecia do Antigo Testamento. Observe. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aqui, Mateus cita a profecia de Oséias 11, versículo 1, que diz o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então perceba, essa profecia não se cumpriu literalmente em Israel. Ela se cumpriu tipologicamente em Cristo. Portanto, irmãos, nem toda profecia se cumpriu literalmente. Essa abordagem exageradamente literal do dispensacionalismo acaba criando dentro do próprio sistema alguns conflitos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa linha escatológica. Mas comenta aí, na igreja que você frequenta, o que é ensinado em termos de escatologia? Você concorda com o dispensacionalismo ou você pensa diferente? Comenta aí para eu saber. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima!